Fala, Guilda! Arruma o inventário que a sidequest de hoje é The Boys, última temporada, até episódio 3, que a gente não comentou os primeiros, vamos falar de tudo junto aqui. Pra quem não assistiu The Boys e quer citar um pouquinho de expectativa, vamos falar uma vez aqui. The Boys é uma série com muita violência, explosão e sangue e muita nudez e um bom teor, assim, de comédia, né? É, uma comédia meio, assim, satírica, um humor mais pesado, muitas vezes, muitas assimilações, assim, comparações com coisas da sociedade também, então, assim, faz piada com todo mundo. O que faz, às vezes, as pessoas amarem e odiarem ao mesmo tempo, é uma série cheia de sentimentos ao redor dela. E acabou de sair a 5ª temporada. Que será a última, inclusive. Vamos comentar, então, os 3 episódios que saíram aqui. Solta a vinheta. Então, eu assisti Gen V, eu acompanhei The Boys, né? Porque Gen V é o spin-off não obrigatório, mas que de certa forma eles prometeram linkar com os easter eggs na última temporada de The Boys, porque é o mesmo universo, mas da galera da universidade. E The Boys, eu gostei muito quando começou, eu achei surpreendente, da mesma forma que todo mundo, era chocante visualmente, essa coisa de mostrar como heróis podem ser todo errados, assim, na verdade, apesar de serem símbolos da sociedade, a proposta é incrível. Ao longo das temporadas, especialmente na última, foi me dando uma canseira. Não sei, eu acho que eles gostaram tanto, eu nunca li, mas ouvi dizer que no quadrinho é ainda mais pesado, só que na série, pra mim, a experiência ficou sendo só coisa explodindo, e pinto e bunda, pinto e bunda, pinto e bunda. Eu não aguentava mais isso o tempo todo. A Gen V também é assim? Eu não assisti Gen V. Tem bastante também. É claro que tem um teor mais teen, mas tem a mesma coisa de personagem que o negócio sai da bunda, entra na bunda e não sei o que, e pelados e tal. Tem a mesma coisa o tempo todo, só que tem um clima mais de jovens, né? Não é teen porque eles são universidade, mas né? Aquele clima mais jovenzinhos e tal, né? Os protagonistas são todos mais jovens, fora outras coisas. E até, assim, pra setar também a expectativa aqui, porque eu seto o meu mindset, a minha expectativa quando eu vou assistir The Boys. Então, pra quem quer um bate e volta aqui de 2 pessoas com opiniões bem diferentes, eu acho The Boys, eu gostei muito da primeira temporada, assim, muito acho que apelar também. Eu gostei da primeira temporada, da proposta parecida com The Watchmen, né, de quem olha os vigilantes, né, então ele vinha com essa proposta e eu achei até que legal. E ter esse lance do gore, né, do sangue e tal, eu sempre falei, né, já em todos os nossos episódios que eu gosto da violência quando tem, eu acho isso legal, é um atrativo pra mim, mas eu acho que a série tem que ser muito além disso, né? E a partir da 2ª temporada, The Boys pra mim deu uma boa desandada, começou a apelar muito pro sexo em tudo, todos os poderes têm a ver com sexo de repente, até o cara que fica pequenininho lá, eles fazem um jeito de encaixar com sexo, sabe? E aí eu vou fazer um comentário do Eric Kripke, né? O showrunner, produtor, né? e tal. Que escreve o roteiro de The Boys, né? Que adaptou o roteiro. Que é o mesmo que fez o Supernatural. Série que também eu adorei, que tem altos problemas Supernatural, né? Pra quem assistiu Supernatural, até a 3ª, 4ª temporada, você vê que é uma história que vai andando até um objetivo. A partir dali, aquele efeito Goku, né? Efeito Dragon Ball, que o pessoal chama, toda temporada tem que ter um inimigo mais forte, até que chegar lá no final eles estão enfrentando Deus, que é super... Assim, tipo, não tem porquê. Pro desafio ser maior não significa que o inimigo tem que ser maior, às vezes. O que importa é o efeito nos personagens principais, né? Se eles estão passando por uma grande catástrofe, uma grande calamidade, basta ela ser diferente, não precisa ser maior às vezes, eu acho, né? Então, ele tinha esse problema no Supernatural, só que Supernatural é super episódico, né? Então, o que acontece? Quando você tá vendo Supernatural, hoje eles estão caçando o Endigo, agora eles estão caçando o vampiro, agora eles estão caçando o Loki, né? Que tem o Loki, lá tem os deuses nórdicos, tem diversas raças, né? Então, funciona super bem para Supernatural isso. Eu acho que quando ele foi pro The Boys, é o que eu gosto de falar do Stephen King, né? Eu acho que causalidade é muito importante. Tudo que acontece em uma cena vai refletir em outra cena depois, sempre tem aquele porquê tipo um efeito bola de neve, assim, as coisas vão sendo somadas. Não necessariamente bola de neve, mas causalidade mesmo, causa e consequência. E depois eu não sinto isso, eu sinto mais coincidência com coincidência, sabe? Tal coisa aconteceu e outra, olha só, aconteceu ao mesmo tempo. Então eu acho que nesses termos, eu acho que eles nem ligam muito, eu acho que nem a proposta da série fica pensando muito nisso. Então por isso que eu falo que eu seto meu mindset quando eu vou assistir. Eu sei que eu vou ver violência gratuita e essas coisas. Acho muito coach quando você fala eu seto meu mindset. Vida corporativa. Eu entendo. Então, seto minhas expectativas quando eu vou assistir pra isso. Mas é por isso que não é um seriado favorito meu. Eu não faço grandes questões. Se eu perco um episódio, pra mim não é grande coisa. Eu tô assistindo porque ela me cobra muito e pra gravar aqui pra vocês. Parece que eu sou tóxica. Não. Então, eu
a gente realmente já ouvia a gente conversa essas coisas no off, ele já comentou essas críticas, eu até concordo que tem coisas que são forçadas mesmo, sabe? Aquele clássico ex-máquina, ou situações que acontecem, personagens se unem naquele ponto X, porque tinha que acontecer, não tem muita explicação. Mas é isso que você falou, eu não espero grandes explicações em The Boys. Eu acho que o que eles têm de mais complexo ali, de construção de personagem, e é de um personagem, eu acho que ele carrega muito a série desde o início até hoje, é o Homelander, né? Que é o Capitão Pátria. O Butcher eu acho bastante. O Butcher também, mas eu acho que o Homelander, eles são meio que um paralelo, né? Cada vez mais parecidos, inclusive, que eu acho que é um ponto nesses episódios iniciais já. E o Rui que é o Seiya, né? Ah, mas o Rio é o clássico chatinho, entendeu? É o chatinho. Do Zodíaco, é só pra unir a galera. Tipo, ele é bonzinho, etc e tal, mas ele cada vez mais vai ficando de escanteio na situação, né? Porque, infelizmente, ele não tem capacidade. Até deram os poderzinhos provisórios nas temporadas anteriores. São os únicos normais, né? Esses principais, assim, são as pessoas mais normais. Qualquer personagem que eles introduzem fora desse elenco aí, eu acho que eles fazem a pessoa ser super bizarra. Por exemplo, o cara que faz eu esqueci o nome dele, que faz o Deus em Supernatural, que ele faz aquele multi-homem, né? Que se multiplica. Pega o cara lá, ele tá numa corrente de lambeção de cu lá. Assim, tipo... É o que eu falo, todo poder tem que ser sexual. Acho que assim, é engraçado. Não precisa ser toda hora, sabe? Às vezes foca no seriado. Acho que foi a mais fraquinha. A quarta? A quarta eu acho que foi a mais fraca. Terminou muito bem. Né? Terminou assim, nossa, o negócio vai ficar pesado. Terminou que nem a quarta de Stranger Things, né? Falando, agora é guerra, né? E eu acho que não, pra mim não é frustrante esse começo. Eu acho que se for fazer um paralelo do começo da quarta pra quinta, pra mim a quinta tá começando melhor. Até porque, de novo, eu acho que eles estão construindo muito bem essa coisa do Homelander, que agora no terceiro episódio tá tendo essa crise de que ele é Deus, de que ele é o Messias dos heróis, e ele vai massacrar os non-believers, né? Os não crentes. Isso já começou lá com a Stormfront, né? Que ele falou que ele é raça pura e tal. Mas aí agora ele pirou sozinho de vez, né? Ele viu a mulher lá colocando as tetas de fora do céu, santificada, e falando pra ele que ele é o cara e tal, e é isso. E esse foi meio que o start pra ele trazer uma confiança a mais, porque ele vinha perdendo a confiança, né? O Homelander, ele era aquele personagem que ele tava sempre cheio da soberba, ele é o cara forte, ele quer ser amado, mas eu acho maravilhoso, inclusive, que o ator, eu não sei que lá, Star, né? Enfim, eu não lembro o primeiro nome dele. Ele traz essa atuação que eu acho impecável, que ele mostra, ao mesmo tempo, o cara que ele é cruel, que ele é soberbo, ele também sofre porque ele é carente. E você vê isso nele. Né? Explica na quarta temporada, não é isso? Que explica por que ele é assim? Isso foi... Eles contrataram psicólogos pra fazer ele ter essa necessidade por atenção, justamente porque sabia que ele ia ser super poderoso pra ter alguma forma de controlar ele. Isso é uma explicação legal. Isso eu achei legal. Eu acho que de todos os personagens, eu acho ele muito bem construído. Talvez, aí não sei, quem souber comenta aí. Talvez seja o quadrinho coloque muito isso. Pode ser. Talvez, porque é o que eu falo daquela questão que eu não sinto da causalidade, consequência e tal na série, eu acho que o quadrinho deve apresentar melhor essas coisas. Eu nunca li o quadrinho, mas eu imagino que ele deve apresentar um pouco melhor e trabalhar melhor esses personagens. Costuma ser um padrão, né? A obra original tem mais tempo de trabalho, de desenvolvimento. E Hollywood vai apelar para aquilo que faz sucesso. Se tá fazendo a explosão de sangue e os pintos aparecendo, eles vão colocar mais milhões disso. Porque isso eu não sei. Né? Eu não sei se uma coisa anula a outra no quadrinho, porque, de novo, eu nunca li. De fato, eu nunca nem abri pra ver por curiosidade, mas eu li que a coisa é ainda mais grotesca em todos os sentidos no quadrinho. Então, pode ser que tenha, mas também tem o desenvolvimento, né? Não sei dizer. Mas assim, primeiro e terceiro episódio que a gente teve foi essa ascensão de loucura do Homelander. Claro, a volta do Soldier Boy, que é um personagem e ator extremamente cativante. Então eu sei que a galera ama que Soldier Boy esteve, foi envenenado e voltou, porque aí vem com essa coisa do V1, né? Nossa, que pra mim essa é uma desculpa muito ruim. Sabe que eu não lembrava? Isso apareceu na última temporada de Gen V. Eu tava revendo uns negócios pra poder a gente vir aqui, né? Aí eu falei, tá, esse negócio de V1 apareceu. Porque no Gen V tem a universidade, e na última temporada surge o cara que é o grande vilão, que é o Thomas Godolkin, que ele era um dos cientistas que fazia parte, liderava lá o experimento Odessa, que deu origem... Eles queriam fazer supers. E deu origem ao Homelander e a protagonista do Gen V anos depois, que é a Mary Monroe, que não apareceu, só foi citada aleatoriamente no último episódio da série do The Boys até agora. Esse cara sobreviveu escondido, porque quando o laboratório tava sendo destruído, pegando fogo, não sei o que, ele tomou um V1, e aí ele ficou todo queimado, porém imortal. Então ele sobreviveu, e aí várias coisas acontecem, até ele conseguir voltar e por fim ser derrotado na
última temporada que saiu de Gen V. Então eles já citam o V1 ali como um negócio que era catastrófico, destruidor, que dava tudo errado, que os caras se injetaram e todo mundo enlouqueceu, morreu, menos esse. Claro, eles podem ter pensado nisso já pensando que estaria na última temporada de The Boys, né? O Gus, né? O Gus do Breaking Bad, o Stan, ele fala isso, né? Ele fala que de milhares de pessoas que sofreram nos testes, só 5 sobreviveram e viraram super, né? Só que o que eu acho é que, assim, tipo, a ciência, ela sempre avança pro próximo passo, né? Você falar que a droga era a mais forte de todas, mas matava um monte, era uma desculpa pra falar que ela foi a primeira versão. Mas ela seria mais fraca também, ela não seria mais forte. Isso aí, sabe, não me vende muito. Mas beleza, passa. Eu finjo que é ok. Eu não sei nem se ela é mais forte. Eu acho que ela tem algumas conveniências. Mas é o que eles falaram. Então, sim e não, porque, por exemplo, isso que eu tava falando. O projeto que deu origem lá, que eles nem citaram que eu saiba no The Boys, que é o Odessa, que deu origem ao Capitão Pátria e a menina do Gen V, eles não foram injetados com V1. Não, mas Mas morreu uma galera mesmo assim. Mas o que ele deixa entender é que o Soldier Boy, que é o mais forte de todos os tempos, o que foi usado pra criar o Capitão Pátria, né? O Homelander. Então, mas eu acho que sim e não, porque me dá a entender, até unindo as duas informações das duas séries, que justamente veio do Soldier Boy, mas o protótipo de perfeição seria o Capitão Pátria. Porém, ele envelhece. E em relação ao vírus mortal que eles acharam pra herói, que é a grande pra contra-heróis, que é a grande coisa dessa última temporada, é porque ele foi feito pensando no V2. E aí, como qualquer vírus, quando você faz um antiviral, ele tem que se encaixar. E ele não encaixa com a bolotinha. A bolotinha não teria coisas pra poder, fazer aquilo. Então, eu acho que é mais uma questão de conveniência em relação ao vírus e talvez a imortalidade, né? Entre muitas aspas, porque morre também. Mas eles dão a entender que a primeira versão é a mais forte. Que dá imortalidade, dá os personagens mais fortes. Pode ser. É porque daí, com o V2, eles fizeram vários outros projetos que também mataram uma galera, e aí deu 2 resultados bons. Tudo bem, mas você entende o que eu quero dizer? Entendo. Eles vendem como se o anterior fosse o mais forte. E, assim, principalmente falando de ciência, isso não me vende muito. Mas aceito, bola pra frente. O que eu acho de forte, que também cresceu muito nesse terceiro episódio, principalmente, a gente vai falar mais do terceiro porque primeiro e segundo, né, já foram bastante debatidos por aí, a gente usa de base. Mas o terceiro, principalmente, foi também o lado do Butcher. Virou um anti-herói cada vez mais, assim, condenável, inclusive pelos seus amigos. Ele matou a parlamentar lá, que tudo bem, ela... Na verdade, não era muito boa, mas matou na frente da filha, quando ela, de certa forma, estava num momento mais vulnerável. Ele sequestrou o pai da menina, ele começou a fazer o negócio do veneno, né, contra os vírus contra os heróis, e nem aí se todos os heróis morrerem, inclusive os seus amigos. A perna do pai pra controlar, falou que a filha tava morta. Aí nesse episódio ele chega para o garoto que é filho da mulher que ele amava e fala: bora aí se sacrificar, que você é o cara que vai conseguir derrotar o seu pai, você vai conseguir chegar perto, você vai ter que morrer, mas eu morro junto. Então assim, é muito sangue frio. Eu acho que chegar no terceiro episódio e o Ryan tá todo destruído, quase morto, é tanto culpa do Homelander quanto do Butcher. Com certeza. Assim, os dois carregam a mesa. Se ele tivesse morrido ali, a morte dele era dos dois. Mas o Butcher deixa desde o princípio bem claro: eu tenho um objetivo e vou fazer tudo por esse objetivo. Então, mas ele tinha aquela coisa assim: gosto da minha mulher e do cachorro. Ele tinha um lado, pelo menos, humano ali nesse ponto. Mas a mulher morreu. Mas eu acho justamente que ele, em algum momento, ele pareceu fingir que se importava de verdade com o Ryan. E cada vez... Então, vai ver, ele até quis tentar aceitar o moleque por causa da mulher dele, né? Mas daí, com o tempo, ele foi vendo o moleque indo pro Homelander e ele foi vendo que... Exato, ele foi vendo, pera, não é meu filho, é filho desse vagabundo, o meu arqui-inimigo. E pode se tornar igual a ele. Então, assim, aqui não explica na série isso, mas acho que nem tudo precisa ser explicado também. Aham, se contradisse. Não me contradisse. Tá bom. Que doida. Assim, se você não explicar e só for ver o que foi acontecendo, pra mim até pode ter feito sentido, porque o que tá acontecendo na cabeça dele, ele não precisa ficar falando toda hora, né? Não precisa de um narrador explicando o que tá acontecendo na cabeça dele. Não, acho que mas tá bem óbvio. Ele pode ter olhado assim, tipo, falar, puta, esse moleque é filho do cara, tá ficando super poderoso do cara, ele viu o moleque fazendo merda, que meio virando o cara, que isso pra mim foi muito forçado na quarta também. Você comentou. Aquela cena na quarta temporada, que o moleque vira pra menina, né, e fala assim, que o cara, né, o gordinho lá, produtor, tá abusando da menina, que é tipo uma estagiária no estúdio, e daí ele fala pra menina, bate nele. E daí bate nele mais, bate nele. Ele fica lá tomando e dá um sorrisinho. Aquela cena não condiz em nada com o resto da série. Que é meio sádico, né? É diferente. Sádico demais pra quem ele era antes e pra quem ele se tornou depois. Se fosse pra ser um começo da virada dele, mas ele não foi, não seguiu, né? Não foi só aquela cena, então ficou muito jogado, ficou muito ruim. Mas então, daí o Butcher vendo essas coisas, ele não viu essa cena, mas vendo essas coisas acontecendo com o moleque, ele talvez tenha despertado
isso, peraí, esse moleque não é meu. Se ele morrer junto pelo bem maior, ele é uma ótima ferramenta. Eu acho que isso é um tempero fora o próprio egoísmo dele. Por ele soltar o vírus na rua e ir embora. Que aí morre ele e morre também todos os amigos. Morre a Starlight, que ele não se importa, morre a Kimiko, que ele não se importa. Então, assim, eu acho que é meio isso. Ele tá desistente de tudo. Ele não se sente mais digno de sobreviver, também não tem mais nada ali na Terra que faça ele querer viver. O cara matou o próprio pai. Levou lá pro fundo do Thames, se eu não me engano, né? É o que ele fala, né? Não mostra. Será que ele não teve coragem? Será que vai mostrar depois que ele não teve coragem de matar? Porque, assim, se você for pensar na parte psicológica da coisa, o pai dele é um filho da puta que ele tem medo, né? Meio que isso, né? Eu acho que tem muita coisa ali que vai mostrar ainda, né? Isso aí não dá pra ficar deduzindo muito ainda. Quem eu acho que tá um pouquinho apagada ainda, apesar de todo o destaque que teve na temporada anterior, é a Starlight. Eu acho que ela tá meio que em crise, eu entendi. Ela passou um ano lá sozinha. Ela não queria botar em risco mais ainda, porque começa preso o Rio e o French, o MM lá, o Leitinho. Começa todo mundo... Leitinho. Mother's Milk. Começa todo mundo preso, então ela tá só se afastando e vendo todos que apoiavam a Starlight sendo destruídos, mortos. Então ela tem muita culpa dentro de si mesma e ela termina o terceiro episódio ainda com mais medo disso, porque ela quase visualiza o Rio sendo explodido, né? Quando a menina lá que torce as carninhas faz assim e acaba matando o filho do translúcido. Que isso não é outra cena que faz sentido pra mim. Porque ela tem que escolher quem ela faz isso? Como é que ela matou ele e não Rio? Porque ela foi fazer isso pra coisar uma matéria. E tinha uma matéria na frente que ela não sabia. Faz sentido, eu acho que é isso. Ele tava no chão, né? Sei lá. A cena toda pra mim foi muito jogada ali. Pra dar a personagem é original da série. Então é pra dar morreu. Sabe? Mas se fosse isso mesmo, de estar na frente, era um jeito muito fácil de fazer. Faz os dois brigando de pé, mostra ela aqui, pum, explode, e daí explode o cara na frente. É que daí ia ser difícil fazer combinar com a entrada da Starlight, né? Mas assim, eu acho que dava pra fazer melhor se era isso mesmo. Mas eu acho que tudo isso foi pra gerar o impacto no espectador de Rio morreu, não morreu, e nela de caramba, você podia ter morrido, eu não consigo lidar mais com o risco de você estar, né, no meio dessa treta toda. Apesar de que você deixou ele pra trás, ele tá talvez mais, né, no risco do que você ali com ele. Mas tudo bem, Starlight, foi o seu pensamento. Eu me fiz uma pergunta no último episódio. Porque quando ela tá lá debaixo do bunker e o Gus aperta o negocinho lá, né, pra tirar energia, ela perde o poder dela, né? E ela até fala, nossa, não consigo energia. Daí depois ela sai voando mó forte, né, que ela vai, fala assim, não posso arriscar sua vida, Rio. E lá no céu não tem energia também. Será que ela tá voando? Não sei como é que funciona. Será que ela não pega energia do trovão? Da do luz, avião que tá do lado do avião. O avião cai. Eu não sei. Porque energia, tipo, elétrica, não pode vir de outra coisa. No ar, sei lá. Alguma coisa dessa. Eu não entendo cientificamente das coisas pra poder explicar, mas... Mas aí é besteira. Eu só me perguntei isso quando eu vi a cena e, tipo, passou pela minha cabeça. Não, eu só fiquei pensando o que vão fazer com ela. Ela vai atrás do... Eu acho que eles estão guardando ela porque eles foram dando mais poder pra ela. Tanto que ela começa a temporada já poderosa. Pra não mostrar o quanto poderosa ela tá pra batalha final. Se eu fosse pensar em Hollywood, como Hollywood faz as coisas, eu diria isso. Foi o que aconteceu com o Will no Stranger Things, né? Foi. Foram mostrando que ele tem poder, mas não mostra o poder até precisar do poder. Daí precisou... Não, mas a última temporada, a própria Eleven, a gente sabia que ela era poderosa e ela foi praticamente usada no episódio final. Isso. A Eleven também, bem isso. Porque agora o que tá acontecendo na temporada de base? O Homelander tá surtado que ele é Deus. Ele ainda tenta ter um apoio do Soldier Boy. Isso meio fica meio dúbio se o Soldier Boy vai o apoiar ou não, porque ele acha o Homelander um doido. Eu não sei se eles vão fazer o Soldier Boy se unir ao Homelander em algum ponto. Mas isso aí é o lance deles que deixarem a gente, pra deixar a gente em cima do muro. Porque assim, agora o Homelander sabendo que quem tem V1 é imune e ele não é, ele tá doido pra acharem um vestígio de pesquisa, de qualquer coisa que sobrou pra que seja refazer esse negócio e ele ser imune ao vírus, que se soltarem, ele morre. Que é um negócio pra ele impensável. Ele agora ele é o profeta, ele é o iluminado, ele é o escolhido. Isso é uma coisa que eu acho que devia ser mais explorada. Botar medo no Homelander. Ele nunca teve medo. Essa é a primeira razão pra dar medo pra ele. Mas é porque agora, quando ele podia ter mais medo, ele surtou. Exato. Eu acho que podia explorar um pouco esse lado de, tipo, primeira vez que ele tem medo, sabe? Ia ser muito legal se ele coloca lá o V1 e morre porque não aguenta, né? Poderia ser uma coisa desse tipo. Pros fãs, assim, que estão assistindo, fala, pô, morreu, acabou o seriado, né?
Mas faz muito sentido, né? E assim, engraçado, assim, tipo, o cara foi lá, não aguentou, morreu. Agora o grande vilão é o Soldier Boy. Será que o Soldier Boy seria um grande vilão? Assim, não mostrou grandes coisas que ele fez de super vilão. Não mostrou. Mas todo mundo que fala do passado dele odeia ele. Tem isso. Mas você viu que tem muita história manipulada. Tem muita história manipulada sobre ele no passado também. Então é difícil a gente... É difícil saber. Então, mas aí, ao mesmo tempo, os heróis também precisam achar o V1 pra impedir que o Homelander tenha a versão e também que eles tenham uma versão pra, eventualmente, se precisar usar o vírus, quem eles queiram que esteja imune, tem uma possibilidade de estar imune, né? Inclusive a químico e tal. E quando a Zoe consegue chegar e achar o pai dela, deixa o gancho de que eles vão ter que reproduzir de novo o vírus, etc e tal, com o French. Então, eles deram umas desaceleradas pra preparar coisas, pra eles procurarem. Eu acho que o grande ápice vai ficar lá pros últimos episódios com alguns sempre, pontuais, né? Algumas pontuais explosões, o que eu não acho um problema, porque, de novo, não me deu a sensação até agora, em 3 episódios, de coisa lenta, coisa travada. Ah, não. Isso eles já querem, talvez tenha aprendido lá com o problema do Stranger Things, né? Comparando, assim, começou muito melhor do que a quinta temporada de Stranger Things. De novo, em comparação à anterior, já começou melhor também. E eu gosto muito mais de Stranger Things do que de The Boys. Que fique claro, eu tô falando isso. Eu acho que isso já é um bom parâmetro. Tem personagens que eu acho que ficam perdidos ali. A Starlight talvez esteja sendo guardada. Ai, gente, tem uma coisa. Kimiko era tão mais legal quieta. Eu tava esperando, eu não tava falando nada. Você falou várias vezes o nome dela e eu não posso falar ainda. Puta, cara, não combinou nada com ela. Isso, eles quiseram dar um tom de comédia pra ela, de repente falar um monte. Não fez... Nossa, foi horrível aquela cena. Desculpa, mas foi péssima. Não gostei, não combinou. Assim... O jeito que ela fala da Zoe no final, assim, não mata... Não deixa. Esse tipo de coisa ela falar, eu acho que faz muito sentido, tá? Ficou uma cena legal, ficou uma cena boa. É uma coisa que uma pessoa que ficou anos sem falar, décadas sem falar, sei lá quanto tempo foi, ela falar isso num momento de urgência faz sentido. Agora, ela já chegar no primeiro momento e soltar a boca como se fosse um tagarela que nem eu. Então, eu achei que... Tudo bem que a gente perdeu o momento em que ela falou, né? Fiz terapias e não sei o quê, e começou a falar. Mas não existe um pingo de dificuldade. Então, realmente, isso... Em tudo que eu não me importo, eu não penso e eu deixo pra lá e eu não fico né, raciocinando demais em The Boys. E isso me deu uma... porque é uma personagem que a gente lidou há muito tempo. Ela é uma das principais. Então, pra mim, foi uma quebra quase de personalidade. Por mais que você diga assim, não, ela falaria isso. Mas... Não sei, eu tive dificuldade de sair de uma temporada e entrar na outra e ela já tá assim. Me deu uma quebra ali bem grande. E as poucas vezes que ela resolve do nada conversar um pouquinho linguagem de sinal com o French e tal, eu falo, tá bom, parece mais ela. Então, pra mim ficou claro que eles fizeram isso pela comédia e não pela personagem, assim, tipo, pela história e tal. Era só pra ficar engraçado as cenas dela falando demais, todo mundo, nossa, você fala, e tipo, que piada boa. De novo, não sei como era o material original, na série me causou um estranhamento. O Leitinho, eu acho que ele é um personagem suporte, continua sendo suporte. E eu gosto dele, porque ele é um dos caras mais normais dessa série. Exato, mas o que teve de relevante dele nos últimos episódios foi a fala dele com o Edgar lá. Aí eu entendo o discurso, tá? Eu sei que o discurso é verdade, eu concordo, eu falo esse discurso em outras situações da minha vida. Serve pro nosso mundo, mas não pro nosso mundo. No The Boys é meio fraco, que é assim, mas você vai derrotar os heróis todos, mas... Não, você sabe que você já perdeu a batalha. Você sabe que você já perdeu, né? E essa briga que você tá lutando, você já perdeu. Porque volta vai continuar existindo, eu vou estar lá, e o dinheiro sempre vai fazer o que ele quer, e... As grandes corporações sempre vão controlar o mundo. Controlar o mundo e fazer coisas erradas, dominar as pessoas, sim, com certeza. Isso acontece na nossa vida, e eu entendo que é a série dizendo sobre a nossa vida, sobre o que a gente vive. Isso eles fazem o tempo todo. Só que se você tem um mundo que tem heróis bizarros, é bem diferente, né? É um pouco diferente. Eu vou usar a frase clássica, quem tem cu tem medo. Isso não é verdade em The Boys. The Boys talvez, ou não, depende, né, do que acontece com um treco gigantesco que fica andando por aí. O Homelander, por enquanto, a não ser com o vírus, porque a gente falou que podia explorar, o cara não tem por que ter medo. Ele tem vulnerabilidades psicológicas. Mas só. Então, agora esse medo de tipo, acontecer alguma coisa com ele, que a gente tem aqui, qualquer ser humano aqui com uma bala morre. Agora que eu pensei, ele tava sobre vulnerabilidades e carências, né, psicológicas dele, ele quebrou uma coisa muito importante. Ele bateu no filho. Agora que eu pensei, isso é uma virada, porque assim, ele se acha tão importante e que ele é tão o escolhido e vai chegar um momento em que todos o amarão, que aí ele perde a necessidade enorme
do filho. Sim, porque antes o agora- filho era um que podia o admirar e o amar. Agora, se você não faz Não, isso... mas não é nem isso. É porque antes ele queria ser amado pra sempre. Ele quer ser tão amado que ele quer que a história esteja nos anais da história o nome do Homelander. E o que acontece depois que ele morrer? E agora, com o V1, ele fala: eu vou adquirir a imortalidade. Não preciso mais de você tá livre. Você não vai Como eu precisar vou viver ser pra substituído, sempre, eu sou o meu próprio legado. É isso que ele fala ali, né? É verdade. Não tem mais o que prender. E agora, ele é um cara com cu sem medo agora. Pensando na série, independente de críticas externas ou sobre o roteiro, pensa assim, termina agora. Uma coisa tem que acontecer, Homelander ser derrotado. Pra ele ser derrotado, vai usar o vírus? Porque se usar o vírus, não tem como todo mundo injetar V1 e todos os heróis sobreviverem e os bonzinhos ficarem. Não dá. Se usar o vírus, acontece o quê? Destrói todos ou quase todos os heróis da sociedade? Ou eles vão fazer o que eles fizeram com o Duraço lá, né? De colocar numa câmera. É que ele não tem como prender ele, né? É, porque ele sai, né? É meio complicado. Se quem que vai lutar com ele conseguir... E se matar ali, né? Basicamente é isso, porque quem consegue lutar com ele vai ser super que vai morrer junto, né? Soldier Boy. A não ser que converta um Soldier Boy, né? É, só E se for um vire Soldier ele, Boy da vida. Ou o Ryan volte com uma baita de uma raiva e aprenda a lutar, né? Vai ter aula com o Miyagi lá. Um potencial gigantesco de ser o filho do cara, mas ele é um moleque, né? Então ele tem menos força física naturalmente, né? Apesar dele ter crescido bastante nessa temporada, eu fiquei impressionada. O que passou um ano, né, na série que eles falam no começo, na vida real passou tipo 2, né? Uma pergunta, eu não assisto o Gen V, mas não faz sentido que o final, o season finale seja o mesmo pros dois? Dependendo, sim. Se for pensar num negócio igual Stranger Things, pro negócio ser resolvido, você tem que acabar com o herói. Ou a sociedade continua meio podre. Ou você faz o final triste. Ou você faz um final Que triste é meio aberto. raríssimo, né? Porque Mas a galera... combinaria com The Boys. Combinaria, mas eu acho que fã não gosta disso. Eu acho que poderia ser o final aberto do tipo, acaba com os grandes fortões, mas os heróis em si não deixam de existir. Mas é um problema. Será né? que alguém vai voltar, tipo isso? Não é aberto, né? A conclusão é matar o Homelander. Não, ele vai Matar o morrer. Homelander Ele vai é morrer. Mas eu fico. Mas é isso, a sociedade vai continuar meio podre, porque continua tendo essa galera meio torta. Sim, mas eu digo o final ruim, na verdade, é o Homelander ganhar. Ah, não, acho que não. Isso aí eu acho que Não, não. Hollywood não faz essas coisas. É muito raro. Tem alguns filmes, tem aquele filme, acho que é A Tempestade do Século, né? Que faz isso. Ou era só Tempestade, não sei. Bem, é isso. Pelo menos comentários até agora bem soltos e, né, você vê que é um pouquinho discordantes em relação a The Boys, última temporada. Mas a gente quer saber a opinião de vocês. Muito obrigada por ter participado da nossa conversa em mais uma Side Quest. E se quiserem que a gente volte e comente The Boys, por favor, comente aqui embaixo pra gente saber. Que tem mais vídeo vindo. A gente ficou segurando aqui, mas tem coisas editadas já e vai começar a sair. Nosso hiato infinito vai acabar. Juro. A gente se vê nas próximas Side Quests. Até mais.